Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou o Caminho da Consciência. Meu nome é Cíntia Bedin e aqui nós discutimos todas as semanas sobre um tema das meditações que existem aqui no canal. Se você clicar no link da descrição do vídeo, você vai verificar a meditação que falaremos hoje. Todas as semanas um tema diferente. E eu discuto esse tema com um grupo que acontece uma vez por semana. Por esse motivo, muitas vezes o meu olhar fica para você, mas também aqui com o grupo. Então, fique à vontade, curta, compartilhe, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo. Que a sua viagem em direção ao seu eu maior seja a melhor recompensa dessa encarnação. Namastê. Bom, então hoje a gente falou do sexto raio, né, a chama rubi dourada, seguindo aqui com o estudo das frequências, dos raios dos mestres, né? Sexto raio, cor rubi dourada, vocês tiveram um pouquinho de dificuldade de entender a cor, mas enfim, pode ir para um avermelhado, pode ir para um dourado, e se for para um branco, se for para um violeta, também não tem problema nenhum, porque uma cor é complemento da outra, um raio é complemento do outro, e a gente sempre vai usar toda essa energia para acessar a nossa porção integral. Então é o todo, né? Uma complementa a outra. Muito bem, então essa frequência de hoje do sexto raio, a frequência do amor próprio, da autoestima, do amor pela vida, da paz interna, da compaixão. Eu diria inclusive que da autocompaixão, porque esse é um termo que a gente associa automaticamente ao externo, né? Nunca a nós mesmos. Então nós não pensamos nesse termo autocompaixão. Daqui a pouquinho eu volto lá. Bom, sendo assim, todas as frequências têm um mestre, um guardião dessa energia, que é aquele que passou na Terra deixando aí algumas pegadas, um caminho para que a gente pudesse reproduzir e chegar aí nos direcionando para uma elevação individual e coletiva. A mestra desse raio é a mestra Nada, que o nome nos soa estranho, mas é um nome que vem do francês, né? Até uma variação de Nadir, Nadi, e significa esperança, esperançoso, cheio de esperança. Em sua caminhada na Terra, a encarnação que eu considero como uma encarnação principal foi de Maria Madalena, né? Onde ela foi discípula aí do Mestre Jesus. Ela foi escolhida por Jesus para guardar os segredos universais. E ele deu a ela todos os segredos do universo, os segredos cósmicos, coisas que ele não poderia dizer a qualquer um. Mas Maria Madalena trouxe, já na sua essência, uma condição tão pura que ela pôde receber, armazenar e depois compartilhar. Então Maria Madalena ela carregava em si essa força, né, essa profundidade, essa essência, né, que não era uma coisa comum para a época, era um tempo onde as mulheres não tinham voz, não eram respeitadas, né? Como eu falei anteriormente, não podiam se sentar à mesa para compartilhar uma refeição com um homem, sendo esse homem seu pai ou seu marido. Não, tinha que esperar terminar de comer para depois se sentar à mesa, né? Assim eram tratadas as mulheres. E Maria Madalena, ela deixou um livro, ela deixou um apócrifo, que claro, não foi incluído nos registros bíblicos, né? Mas nós temos algumas pinceladas, temos autores querendo pesquisar na internet, fiquem à vontade. Então, esse apócrifo, na íntegra, né, ele vai conter assuntos como libertação da alma, viagem astral, segredos cósmicos, né, e almas que habitam outros mundos. Então, obviamente, isso não ia ficar disponível na humanidade, mas isso foi escrito e nós temos aí alguns que canalizaram já e deixaram para que a gente pudesse ter acesso algumas coisas mais importantes. Bom, a única parte liberada, efetivamente, dos apócrifos foram algumas conversas, né, onde Maria Madalena responde aí algumas questões dos discípulos e os incentiva a seguir na missão, né, do mestre. E por que ela foi escolhida, né, como a guardiã do amor próprio? Bom, basta a gente imaginar tudo o que ela precisou lutar para se manter firme, né, no seu propósito, sendo a única mulher a seguir Jesus.
precisando lidar inclusive com os preconceitos vindos dentro do seu meio, dos próprios discípulos, que não compreendiam muito bem como que Jesus permitia a presença de uma mulher entre eles. Mas ela se manteve firme e forte no propósito, sendo um suporte fundamental na jornada de Jesus. Inclusive, a história dela é um tanto diferente do que se conta na Bíblia, e outras filosofias trazem aí a compreensão de que ela sim foi uma companheira de Jesus, e existem provas que eles tiveram pelo menos 4 filhos, e um desses filhos, uma menina, deu continuidade à origem crística. Então, a sua história vai nos inspirar a pensar sobre o amor próprio, sobre o próprio valor, mesmo nas situações mais adversas, assim como ela viveu naquele tempo. Imaginem que ela travou uma verdadeira luta, né, para seguir com essa missão, e com certeza ela fez isso em nome de um interesse maior, que era levar o amor de Jesus à humanidade, ensinar a despertar o Cristo em nós, né, em nosso coração, em nosso ser, na nossa alma, porque só assim a gente consegue cumprir a nossa missão. E a maior virtude de alguém é realizar o que aquele alguém nasceu para ser, né? Então ela deixa essas pegadas. E apesar dessa forma, a gente vai estar aí alinhando, né, a nossa missão, o nosso propósito, dentro da condição da busca pelo amor próprio. Sem amor próprio, gente, a gente não consegue desenvolver a força, o poder pessoal, a confiança de que nós faremos, a confiança para se colocar no caminho. Não é um caminho da perfeição. Bert Hellinger já diz, o perfeito está morto. Então não faremos com perfeição, mas nós faremos o possível, precisando acreditar na nossa força, na nossa luz, e o nome disso é amor. E é amor próprio. E aí esse raio também vai trabalhar a autoestima. E Maria Madalena cumpriu lindamente esse papel, porque ela nos deixa um legado de como alcançar esse amor a partir do nosso coração, a partir do alto amor, da autocompaixão, né? Para depois disso espalhar dessas sementes. Porque como é que eu ensino amor se eu não me amo? Então, olhando para o amor próprio, eu até brinco em consultório que Jesus disse, né? Amai o teu próximo como a ti mesmo. Mas como é que é esse ti mesmo, né? Então, essa frequência, que é o raio rubi dourado, vai falar desse amor próprio em todos os aspectos. E voltando essa energia para uma autoanálise, a gente pode fazer as seguintes reflexões, né, acerca de nós mesmos. Como será que está o meu tratamento hoje para comigo? O quanto você cuida de você mesmo, dos seus corpos, não apenas do corpo físico, mas do seu corpo mental, emocional, energético, espiritual. Já parou para analisar o quanto você reconhece suas necessidades? E será que você atende essas necessidades quando elas aparecem? E aí, deixando claro que o amor próprio nada tem a ver com egoísmo, tá, gente? Tem a ver com a nossa relação conosco. Então, essa relação, esse estreitamento que a gente vai criando para conseguir entender a nossa essência, quem nós somos na profundidade, não na superfície do ego, mas na profundidade, né? Então, tem a ver com o conhecimento que você tem acerca de si mesmo, né? Não aquilo que a sociedade espera que você faça, mas o que de verdade é importante para você, o que te faz sentido, o que vibra teu coração, o que te coloca de frente para a sua busca nessa existência, e que muitas vezes a gente inibe em detrimento da vontade alheia, da expectativa do outro, de grupos que a gente participa, ou da própria família, ou dos amigos, e aí a gente vai abafando essa essência, a gente vai se afastando da gente. Então, o quanto será que você se permite observar a si mesmo, desenvolvendo esse relacionamento saudável consigo mesmo? Ou será que você já reparou que de vez em quando você pode ser o seu próprio algoz, aquele que comete os autoabusos, né? E às vezes a gente tem uma capacidade enorme de reagir a uma injustiça com o outro, mas quando é com a gente cala. Então, o amor próprio, ele reconhece o meio, ele reconhece as situações e ele pode evitar muito desgaste, ele pode escolher de novo, né? Então, é importante observar o quanto muitas vezes a gente acaba se sabotando por não estar conectado a nós mesmos. Então, será que quando você comete algum equívoco, você compreende que você pode falhar e que está tudo bem?
Ou a gente tem dificuldade de aceitar a nossa imperfeição? Porque aqui tudo está em transformação, né? Nós somos seres em construção. E tem gente que eu até brinco que tem uma biblioteca e cada erro vai para essa biblioteca, né? Eu falo isso muito em consultório. E aí, na qualquer oportunidade, pode ter cometido uma coisinha boba, mas a pessoa vai lá e abre aquela biblioteca e olha para ela e começa a se julgar e se punir, juntando uma dor a outra, um erro ao outro, invalidando tudo o que é e tudo o que fez. Então, a gente chegou, acredito, num momento da nossa sociedade que nós damos tão pouco valor a nós mesmos, a gente se atropela o tempo inteiro, a gente não para nos perceber, para nos colocar em estado de presença, que a gente agora precisa refazer a escolinha do amor próprio, né? E estamos aqui para isso, para trilhar esse caminho que os mestres já deixaram. Então, imaginem, né? Que quando a gente começa a olhar para o nosso amor próprio, a gente vai descobrir que essa é a mais potente ferramenta de desenvolvimento pessoal. Porque quando você consegue observar suas potencialidades, os seus dons, seus talentos, capacidades, você consegue também usar tudo isso para se melhorar ao invés de se punir, para corrigir as imperfeições ao invés de se julgar por elas. E isso não é menosprezar os defeitos, gente, de forma alguma. Isso é usar os nossos aspectos positivos para trabalhar aquilo que a gente entende que em nós não é tão virtuoso assim. E passo a passo construir um eu que a gente pretende ser, mais seguro de si, se solidificar, se estruturar no nosso ego e saber que ele vai sofrer variações, nos amparar na luz desse amor próprio, que é um amor divino, mais profundo, que todos trouxemos na nossa alma, porque apenas quando a gente estiver completo para nós, no sentido de gostar de si mesmo, de fazer amizade com quem a gente é, de gostar da sua companhia, a gente deixa de ser o nosso próprio algoz. Apenas quando a gente estabelecer uma relação de qualidade conosco, também será possível estabelecer uma relação de qualidade com qualquer outro ser, com qualquer outra pessoa. Porque você vai ter uma consciência de si mesmo e do outro e as relações vão ser saudáveis, porque elas vão sofrer muito menos espelhamento. Né? Aquele que não aprende a amar consigo mesmo não é capaz de amar o outro. Então, os sentimentos, eles vão se dar por reconhecimento do que a gente já desenvolveu em nós. E quando as pessoas não encontram esse amor por si mesmas, elas passam a procurar do lado de fora. E quando a gente busca fora, tem uma expectativa de que o outro vá preencher esse vazio que o meu amor próprio não preenche. E vai haver ali uma transferência de responsabilidade na expectativa de que o outro seja o responsável pela minha felicidade. Olha que peso que a gente deposita nas pessoas, né? Sendo assim, o amor próprio e a autoestima são encontradas apenas a partir do autoconhecimento, não tem outra forma de fazer isso, do aprofundamento em nós mesmos. Porque quando a gente se conhece, a gente também reconhece aquilo que nos faz bem e o que não faz. A gente reconhece a hora de permanecer e a hora de se afastar de alguma situação. A gente pode escolher de novo e agir agora em comunhão com esse amor próprio, esse amor por si mesmo e reconhecer qualquer situação que possa contrariar a sua natureza e por reconhecimento e respeito a você mesmo, você vai evitar muito desgaste. Então, falando agora um pouquinho da compaixão, já que é um termo que a gente diminuiu muito, né, entendendo que é só a compaixão pelo outro. Compaixão vem do latim, né? O significado da palavra é um sentimento comum ou a união de sentimentos, que significa que eu consigo acessar a dor do outro porque eu conheço ou eu reconheço essa dor em mim, né? E não tem relação nenhuma com dó, piedade, nem com ser bonzinho. Eu vejo a compaixão ou a autocompaixão como um sentimento de compreensão e assertividade. Assertivo no sentido de reconhecer aquela dor como parte da minha experiência para minha evolução. E aí, quando eu reconheço isso, eu saio do corpo da vítima. Isso é amor próprio. Sendo assim, quando a gente consegue ter essa compaixão pelo próximo, a gente precisa treinar essa compaixão conosco, virando espelho para a nossa face. Porque olhar para as nossas dores como necessidades a serem trabalhadas, com amorosidade, com paciência,
Isso é autocompaixão. Por que a gente tem tanta facilidade, às vezes, de lidar com uma criança em aprendizado? Mas a gente não sabe lidar com a gente queria ter nascido sabendo e não tem paciência, às vezes, de aprender, de estudar, de mergulhar, de aprofundar. Porque às vezes tem uma vastidão de coisas que a gente quer aprender, mas dependendo de onde você entende que está a sua missão, não precisa essa extensão toda, precisa aprofundar, apenas isso. Né? E aprofundando, a gente conhece o mundo. A professora Lucilena diz algo como: quanto mais para dentro, mais para fora. Quanto mais você se conhece, mais você conhece o mundo e reconhece a vida. Né? Então, se nós somos seres em construção, significa que nós estamos aprendendo todos os dias. E isso não precisa ser duro, não precisa ser cruel. A gente não precisa ser aquele carrasco que fica ali, né? Em torno, em volta, dentro, falando, aquele juiz. Não precisamos fazer dessa forma. Então, isso deve ser leve, esse aprendizado deve ser tranquilo, com essa compreensão, com essa assertividade que a gente pode acessar e chamar de autocompaixão, e a gente vai construindo aí acerca do quanto a gente se conhece e vai se baseando e se norteando por esses aspectos que a gente desenvolve. Sendo assim, é necessário nos lembrar sempre: quem somos agora, nesse momento, já não é mais quem eu comecei aqui a falar com vocês. Aquela pessoa que começou a fala já mudou, já está internalizando outras coisas. Então, a cada momento a gente muda. Quem eu fui ontem, quem eu fui há um mês atrás, quem eu fui há anos, até já mudei. Nós somos um ser em movimento constante, em evolução. O corpo muda, a mente muda, as emoções não oscilam. Quantas emoções você tem por dia? O tempo inteiro. Então não tem nada fixo nem permanente, porque daqui a pouco eu leio um livro, eu troco a roupa, eu assisto um filme, eu tenho novas experiências agregadas. Sendo assim, não tem por que a gente paralisar na frente das nossas imperfeições, porque as imperfeições elas vão se diluindo à medida que a gente vai compreendendo a necessidade delas pelo caminho. E quando a gente tem essa compreensão conosco, esse acolhimento, é o que eu costumo dizer sempre, usando as lentes da amorosidade, da gentileza com quem você é agora, com as suas versões anteriores, né, de ontem para trás e no momento presente, você finalmente compreende que você pode se amar, que você pode se respeitar, que você pode se valorizar e a partir daí criar um elo de conexão consigo. E quando você faz isso, você aceita a vida, você se coloca presente para a vida, desenvolvendo um sentimento de gratidão pela oportunidade de existir, de poder aprender, de crescer, de evoluir, de realizar. Porque finalmente a gente tem a condição de saber que a gente está no caminho certo, o autoconhecimento leva a gente para essa manifestação interna e externa, né, daquilo que a gente vibra dentro, e esse raio faz isso, essa frequência faz isso, deixa a gente em comunhão com a vida, porque a gente só pode estar em comunhão com a vida por amor, e eu preciso me amar, para amar a vida que eu recebi. Então, dessa forma, a gente consegue focar no nosso processo, focar na nossa evolução e desfrutar essa viagem aqui com prazer. Não precisa ser tudo penoso o tempo inteiro. A gente pode aproveitar, né, essa viagem chamada encarnação. Sendo assim, eu aconselho a vocês, usem muito essa frequência do sexto raio, da graça divina, que é a manifestação da essência do ser, né, do amor próprio, da autoestima. E como a gente precisa dessa moça na nossa vida, tal da autoestima, né? Para que essa energia possa reverberar cada dia mais na nossa alma, porque a energia do auto-amor é aquela que nos leva em direção à nossa missão de alma e à nossa evolução de uma forma simples, profunda e sutil. Então que esse amor cresça em profundidade, né, no nosso ser, no meu ser, no seu ser, agora e para sempre. Oi, voltei para te agradecer por você ter me acompanhado até aqui. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe muito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Até a próxima semana!